Deixa eu só trazer informações agora, gente, sobre aquela explosão naquela barragem no sul da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou na manhã de hoje que milhares de pessoas estão sem água potável na região. Mais de 40 mil estão em área de risco para alagamento. Já estão comigo aqui no telão Cecília Malan e Marcelo Lins para falar sobre esse assunto. Começo por você, Cissa, bom dia. É mais um episódio dramático nessa guerra. Exatamente, Cecília. Bom dia a você, Lins, bom dia a todos. As autoridades anunciaram um rigoroso regime de economia de água. A população também foi orientada a estocar água potável. Até agora, segundo o governo, 2.000 pessoas foram retiradas de áreas atingidas pelos alagamentos. Ao menos 7 estão desaparecidas e 100 isoladas. A água que estava represada segue o seu trajeto rio abaixo rumo ao Mar Negro e a estrutura restante da barragem provavelmente vai se deteriorar ainda mais. Segundo a polícia ucraniana, mais de 20 cidades e vilarejos já foram inundados e pelo menos outros 50 ainda podem ser atingidos pelas enchentes. Os serviços de emergência informaram hoje que os níveis de água em algumas partes da região de Kherson devem aumentar nos próximos dias. A retirada de moradores, claro, continua hoje. A gente vê aí essas imagens. Algumas pessoas que aguardavam resgate foram obrigadas a passar a noite nos telhados de casas ou até em árvores por causa da ameaça da água. Só na região de Kherson, que está em estado de emergência, mais de 40 mil pessoas precisam deixar suas casas. Por lá, as enchentes transbordaram campos agrícolas, bloquearam estradas e invadiram prédios do governo e residências. O ministro da Agricultura da Ucrânia alertou que boa parte dos sistemas de irrigação agrícola na região e também em províncias próximas, como Zaporíjia, ficaram sem fornecimento de água e que 500 mil hectares de terra podem se transformar em desertos por causa disso, colocando em risco a produção de 4 milhões de toneladas de grãos. Isso é uma área 3 vezes o tamanho aqui de Londres, para vocês terem ideia da catástrofe. A principal suspeita até agora é que a explosão da barragem tenha ocorrido do lado de dentro, provavelmente na Casa das Máquinas, isso segundo a Companhia de Energia Hidrelétrica da Ucrânia, e uma reconstrução só deve ser possível depois que essa guerra terminar. Enquanto isso, o jogo de versões continua, com ambos os lados se acusando mutuamente pelo rompimento e, como sempre, Cecília, a população civil no meio, precisando muito de ajuda. Sempre. São os mais atingidos, Lins. Infelizmente, enquanto Moscou e Kiev estão discutindo de quem é a responsabilidade, a população está sofrendo muito. Explica para a gente aí, alguém tem algo a ganhar com essa situação? Porque, assim, a Ucrânia sofre, atinge sua população, Rússia fica com a pecha também de prejudicar ainda mais os civis. Como é que fica? Pois é, Cecília. Bom dia às Cecílias, né? Bom dia a você que está acompanhando a gente aqui. É difícil nessa guerra de versões você afirmar qualquer coisa com certeza. Cada um dos lados é muito taxativo em acusar o outro. E se a gente for analisar friamente, se é que isso é possível num caso tão dramático, daria para dizer de uma maneira pérfida, malévola, assim, que os dois lados teriam algo a ganhar. O lado ucraniano minando a confiança das forças russas que ocupam essa região onde fica a represa de Nova Kakhovka e que tenta impor ali a sua ordem com prefeitos colocados ali à força, com a população dividida entre suas raízes que podem ter história lá na Rússia, mas ao mesmo tempo são ucranianos, obviamente, um território ocupado. Lembrando que a Rússia ocupa ainda hoje cerca de 17% do território ucraniano. Então, o objetivo seria isso, minar a confiança dos ocupantes, dos invasores. Do lado da Rússia, o objetivo poderia ser conter a tal da contraofensiva ucraniana, criar ali um fator para tirar a atenção desse objetivo estratégico militar, desse grande ataque esperado por tantos há tanto tempo, nas últimas semanas, vem sendo muito falado. Agora, fato é que, como vocês duas já mencionaram também, o perdedor, esse não tem dúvida sobre quem é. É sempre o mesmo desses mais de 15 meses, desde a invasão determinada por Vladimir Putin. O povo ucraniano, não interessa se é no território ucraniano controlado pelo governo de Kiev ou nas partes do território da Ucrânia
hoje ocupadas militarmente pela Rússia. E se em condições normais, sem guerra, já seria difícil e complexa a operação de ajuda, resgate, no caso do rompimento de uma barragem desse porte, com a situação de conflito, tudo fica mais difícil. E, claro, não está descartada a hipótese de uma sabotagem, a hipótese de um ataque russo com esses objetivos dos quais falei, e tampouco pode ser descartada a hipótese de um acidente que, obviamente, é mais difícil de você lidar, enfrentar e tentar solucionar numa situação de guerra com dois lados hostis um ao outro. É dramático, mas no curto prazo piora a crise humanitária, ainda tem crise ambiental, crise energética e crise de alimentos, como bem disse a Cecília Malanz.